Bem-vindos ao Storytales. Por favor, curtam este vídeo e inscrevam-se no Storytales. Espero que gostem da história. Vamos começar. A brisa do oceano carregava o cheiro de plumeria pela casa de praia de Mara enquanto Wesley Creed estava sentado na cama observando a esposa andar de um lado para o outro na sala de estar. Eve se movia com determinação. O telefone pressionava sua orelha, falando em um tom baixo que não combinava com a atmosfera relaxada das férias no Havaí. Sim, eu entendo, disse Eve ao telefone. Não, amanhã está ótimo. Wesley ajeitou sua posição na cadeira de Vime. 5 anos de casamento o ensinaram a reconhecer as caudas de Eve. O jeito como ela torcia a aliança quando mentia. O sorriso forçado que nunca alcançava seus olhos quando ela escondia algo. Esta noite, ambos os sinais estavam disparando. Quem era? Perguntou Wesley quando ela encerrou a ligação. Coisas do trabalho. Eve guardou o telefone na bolsa. Nada importante, mas ela continuou verificando. A cada poucos minutos, a tela acendia com notificações. A cada vez, Eve olhava para Wesley antes de ler qualquer mensagem que chegasse. Mara saía da cozinha carregando uma garrafa de vinho. Vocês dois estão prontos para amanhã. Ainda não consigo acreditar que minha irmãzinha finalmente vai se casar. Estamos animados, disse Eve, embora seu sorriso parecesse tenso. Não estamos, Wes? Wesley assentiu. Eles voaram para Maui especialmente para o casamento de Mara com seu namorado de longa data, Jake. Era para ser um longo fim de semana em família, algo que Eve esperava há meses. O telefone vibrou novamente. Desta vez, o rosto de Eve empalideceu. Está tudo bem? Perguntou Mara. Eve olhou para a tela por um longo momento. Quando olhou para cima, lágrimas se formaram em seus olhos. É meu pai, sussurrou ela. Ele teve um derrame. Wesley se levantou imediatamente. O quê? Quando? Agora mesmo. A mãe ligou do hospital em Los Angeles. A voz de Eve falhou. Está ruim, Wes. Muito ruim, disse Mara do outro lado da linha. Meu Deus, Eve, o que podemos fazer? Preciso voltar para lá. Eve disse, mas, Mara, não posso perder o seu casamento. Estou planejando isso há meses. Esqueça o casamento, disse Mara. Família em primeiro lugar. Wesley já estava pegando o celular. Vou reservar os voos para nós. Provavelmente tem um voo com os olhos vermelhos que a gente consegue pegar. Não. Eve agarrou o braço dele. Você precisa voltar para Los Angeles. Eu fico para o casamento e volto para casa logo depois. Wesley a encarou. Eve, se seu pai está morrendo, você precisa estar lá. Ele está estável por enquanto. Mamãe disse que os médicos querem fazer mais exames amanhã de manhã. Eve enxugou os olhos. Alguém precisa estar aqui para Mara. E alguém precisa voltar para lidar com o papai. Nós dois deveríamos ir, insistiu Wesley. Wes, por favor. Você sabe como essas coisas funcionam. Haverá a papelada do seguro, decisões médicas. Você é melhor nisso do que eu. A voz de Eve soava urgente agora, e Mara precisa de mim aqui. Não me faça escolher entre minha irmã e meu pai. Wesley olhou para Mara, que parecia dividida entre culpa e preocupação. Ela tem razão, disse Mara. Finalmente. Se alguém precisa estar em Los Angeles, deveria ser você. Você sabe como lidar com situações de crise. O fuzileiro naval em Wesley entendia de logística. Eve tinha razão sobre dividir responsabilidades, mas havia algo errado em dividir. Durante uma emergência familiar. Tem certeza? Perguntou ele. Eve. Ela apertou a mão dele. Tenho certeza. Reserve o voo noturno. Vou voar domingo à noite, depois da recepção. Wesley estudou o rosto dela. As lágrimas pareciam genuínas. A preocupação em sua voz soava real. Mas aquela sensação incômoda em seu estômago não passava. Ok, disse ele. Vou reservar o voo. Enquanto navegava pelos aplicativos de companhias aéreas no celular, Wesley notou que Eve havia pegado o aparelho novamente. Ela digitava rapidamente, os polegares se movendo pela tela com eficiência prática. Para quem você está mandando mensagem? Perguntou ele. Mãe,
avisando que você está vindo. Eve não levantou os olhos da tela. Mas quando Wesley olhou para cima, viu de relance a sequência de mensagens. O nome no topo não era mãe. Era H. Voos reservados. Wesley anunciou, guardando o celular no bolso. O voo noturno sai às 23h45. Devo ir para o aeroporto logo. Eve assentiu, ainda digitando. Dirija com cuidado. 1 hora depois, Wesley jogou as roupas dele numa mochila enquanto Eve estava sentada na cama, supostamente combinando com a mãe. Mas cada mensagem que ela mandava parecia gerar múltiplas respostas. Wesley nunca tinha visto a mãe de alguém mandar tantas mensagens durante uma emergência médica. Há algo específico que eu deva saber sobre a condição do seu pai? Wesley perguntou. Como assim? Histórico médico. Medicamentos atuais. Informações do plano de saúde. Coisas que os médicos podem perguntar. Eve hesitou. Mando os detalhes depois. Agora mesmo, vá para o hospital. Wesley fechou o zíper da mala. Qual hospital? Outra pausa. Cedar sai. Ok. Te ligo quando pousar. Eve se levantou e o abraçou. Por um momento, ela se sentiu como a mulher com quem ele havia se casado. Quente, vulnerável, completamente presente. Eu te amo. Ela sussurrou contra o peito dele. Eu também te amo. Mas enquanto Wesley dirigia em direção ao aeroporto, aquela sensação desconfortável no estômago ficou mais forte. Algo na história de Eve não fazia sentido. O momento parecia muito conveniente. A insistência para que ele fosse embora parecia estranha. Ele tentou ligar para a mãe de Eve do portão do aeroporto. A ligação caiu direto na caixa postal. Quando Wesley embarcou no voo Redeye para Los Angeles, disse a si mesmo que estava sendo paranoico. Eve estava lidando com uma crise familiar. É claro que ela parecia estranha. É claro que a logística era complicada. Ele não tinha como saber que, enquanto estava a 30.000 pés sobre o Oceano Pacífico, Eve estava apagando todos os vestígios da vida em comum de sua casa em Los Angeles. O Uber deixou Wesley na calçada em frente à casa de estilo artesanal em Los Feliz às 6h30. O ar da manhã carregava a mistura habitual de jasmim e fumaça de escapamento que caracterizava os bairros residenciais de Los Angeles. Wesley pagou o motorista e colocou sua mochila no ombro. Já se preparando mentalmente para a visita ao hospital, a porta da frente estava entreaberta. Wesley parou nos degraus da varanda. Em 5 anos morando juntos, Eve nunca havia deixado uma porta destrancada, muito menos aberta. Ela era obcecada por segurança doméstica, checava as fechaduras 3 vezes antes de dormir e ajustava o alarme religiosamente. Eve, ele chamou, abrindo mais a porta. Silêncio. Wesley entrou e imediatamente soube que algo estava catastroficamente errado. A sala de estar estava vazia. Não vazia de pessoas, vazia de tudo. O sofá de couro que eles compraram no ano passado tinha sumido. A mesa de centro que Eve havia restaurado de um achado em um mercado de pulgas havia desaparecido. Até o tapete que eles levaram 3 semanas para concordar em comprar havia desaparecido. As paredes estavam nuas. Nenhuma obra de arte, nenhuma fotografia, nenhum vestígio de que 2 pessoas haviam construído uma vida naquele espaço. Wesley largou a bolsa e andou pela casa em um dia. A sala de jantar estava limpa. A cozinha havia sido limpa de todos os eletrodomésticos, todos os pratos, todos os vestígios da vida cotidiana. Até a geladeira tinha sumido, deixando apenas as tubulações de água desconectadas e uma tomada elétrica. No andar de cima, o quarto deles estava igualmente vazio. A cama king size, as comodas combinando, o extenso guarda-roupa de Eve, tudo havia desaparecido. O armário de Wesley também estava vazio. Cada terno, cada camisa, cada peça de roupa que ele possuía havia sumido. No banheiro, seus produtos de higiene pessoal estavam desaparecidos. Seu barbeador, sua colônia, até mesmo seus medicamentos prescritos tinham sido removidos. A única coisa que sobrou foi um porta-retratos quebrado no chão do quarto. Wesley se ajoelhou e pegou o vidro quebrado. Dentro estava a foto do casamento deles de 5 anos atrás. Eve em seu vestido branco, radiante e rindo. Wesley e seu uniforme azul, orgulhoso e esperançoso. Alguém havia quebrado o vidro bem no meio,
separando seus rostos, de modo que as mãos de Wesley tremeram quando ele colocou o porta-retratos de lado e pegou o telefone. Ele abriu seu aplicativo bancário e digitou sua senha. Sua conta corrente mostrava um saldo de $127. Wesley olhou para a tela, certo de que havia um erro. Ontem de manhã, antes de partir para o aeroporto, ele verificou a conta. Havia mais de $40 mil em suas economias conjuntas, além de outros $15 mil em sua conta empresarial. Ele mudou para a conta poupança. Saldo $0, conta empresarial 0. Bateu contra suas costelas enquanto abria seus aplicativos de cartão de crédito. Todos os cartões estavam no limite. Seu American Express mostrava cobranças que ele nunca tinha feito. Adiantamentos em dinheiro, transferências bancárias, compras em lojas às quais ele nunca tinha ouvido falar. Wesley afundou no chão nu do que costumava ser seu quarto. A extensão do que havia acontecido estava começando a se cristalizar. Isso não era um assalto. Ladrões não limpam contas bancárias nem falsificam transações de cartão de crédito. Ladrões não tinham acesso às suas senhas financeiras, nem sabiam seu número de previdência social. Só uma pessoa poderia ter feito isso. Seu telefone tocou. Por uma fração de segundo, a esperança explodiu em seu peito. Talvez Ivy estivesse ligando para explicar. Talvez houvesse alguma razão lógica para tudo isso. Mas o identificador de chamadas mostrava um número desconhecido. Sr. Creep. A voz era profissional e profissional. Sim, aqui é Jennifer Martinez, do Pacific Trust Bank. Estou ligando para falar sobre o pedido de empréstimo que você enviou ontem. A boca de Wesley ficou seca. Que pedido de empréstimo? A linha de crédito com garantia imobiliária de $85 mil. Seu pedido foi aprovado e os fundos foram transferidos para a conta indicada. Nunca solicitei nenhum empréstimo. Houve uma pausa. Senhor, tenho sua assinatura aqui no pedido. O carimbo do tabelião é datado de ontem, às 14h15. Wesley fechou os olhos. Ontem, às 14h15, ele estava sentado na sala de Mara reservando seu voo para Los Angeles. Ivy estava do outro lado da sala, supostamente mandando mensagens para a mãe sobre o derrame do pai. Preciso ver esse pedido, disse Wesley. Claro, podemos agendar uma consulta para ela. Wesley desligou e imediatamente discou outro número. Blake repentino. O som da voz de sua irmã era como uma tábua de salvação. Sutton, preciso que você venha à minha casa agora mesmo. Wes, o que houve? Você parece horrível. Só venha, por favor, e traga seu bloco de notas. Sutton Blake chegou 23 minutos depois, estacionando seu Tesla na garagem com sua precisão agressiva de sempre. A irmã de Wesley era tudo. Ele não era barulhento, brigão, nem se irritava facilmente, mas ela também era brilhante, destemida e absolutamente leal. Ela entrou pela porta da frente e parou de repente. Jesus Cristo! Wes, o que aconteceu aqui? Ivy, me limpe. Sutton largou a pasta e olhou ao redor da sala vazia. Quando você diz limpar, tudo, móveis, roupas, contas bancárias. Ela pegou cada centavo que eu tinha e usou meus cartões de crédito. Tenho um empréstimo com garantia imobiliária que eu nunca pedi. Onde ela está agora? Havaí. Pelo menos é onde ela deveria estar. Wesley passou as mãos pelos cabelos. Ela disse que o pai dela teve um derrame. Me fez voar de volta para cá sozinha para cuidar das coisas enquanto ela ficava para o casamento da irmã. E você acredita nela? Por que eu não acreditaria? O pai dela já teve problemas cardíacos antes. Sutton pegou o celular. Qual o nome do pai dela? Richard Lynn. Os dedos de Sutton percorreram a tela. Depois de alguns minutos, ela olhou para cima. Richard Lynn morreu há 3 anos. Câncer de pâncreas. Wesley a encarou. Isso é impossível. Jantamos com ele no Natal passado. Um Richard Lynn diferente. Aquele que você conheceu era o padrasto dela. O pai biológico dela, aquele cujo nome está na certidão de nascimento dela, morreu em 2022. O último pedaço da confiança de Wesley e sua esposa ruiu. Até a emergência que os havia separado era uma mentira. Sente-se, disse Sutton, tirando um bloco de notas de uma pasta. Conte-me tudo,
E eu quero dizer tudo, desde o começo. Durante a hora seguinte, Wesley relatou as 24 horas anteriores em detalhes metódicos. Sutton tomou notas, fazendo perguntas incisivas sobre o tempo, sobre o comportamento de Ivy, sobre a sequência de eventos. Isso não é apenas adultério, disse Sutton quando ele terminou. Isso é fraude, roubo de identidade, falsificação. Se ela falsificou sua assinatura em documentos de empréstimo, isso é um crime federal. Podemos provar. Vamos ter que provar. O primeiro passo é conseguir cópias de todos os documentos que ela assinou em seu nome. Sutton se levantou e colou a sala vazia. Bancos têm câmeras de segurança, registros de cartório, carimbos de data e hora em transações digitais. Se ela fez isso remotamente enquanto você estava no Havaí, haverá provas. O celular de Wesley vibrou com uma mensagem de texto. Por um momento, ele pensou que pudesse ser Ivy. Na verdade, era Mara. Pergunta estranha. A mensagem dizia: por que Ivy foi embora esta manhã? Ela disse: você ligou e precisava que ela voltasse para casa, mas pensei que só voltaria no domingo. Wesley mostrou a mensagem para Sutton. Ela saiu do Havaí. Sutton perguntou: aparentemente. Quando? Wesley respondeu a mensagem para Mara. A que horas ela saiu? A resposta veio rápida. Por volta das 8 horas. Ela parecia chateada, fez as malas muito rápido e chamou um Uber. Sutton olhou para o relógio. São 11 horas agora. Mesmo que ela pegasse o primeiro voo, só voltaria para Los Angeles esta tarde, a menos que nunca tivesse ido ao Havaí. Não, você a viu lá. As mensagens de Mara provam isso. Sutton bateu a caneta no bloco de notas. Este era o plano, Wes. Ela precisava que você saísse de casa para terminar de limpar. A viagem ao Havaí foi o disfarce perfeito. Wesley sentiu uma raiva fria crescendo no peito. A maneira metódica e sistemática com que Ivy destruiu sua vida não era produto de uma paixão momentânea ou de uma decisão repentina. Isso foi calculado, planejado, executado com precisão militar. O que fazemos agora? Ele pergunta. Ligamos para o banco. Ligamos para as administradoras de cartão de crédito. Começamos a construir um rastro de papel que prova que ela cometeu fraude. Sutton fechou seu bloco de notas e então queimamos sua vida até o chão. O telefone de Wesley tocou enquanto Sutton estava arrumando sua pasta. O identificador de chamadas mostrou o número de Mara. Mara. Wes, estou realmente confusa com uma coisa. A voz de Mara soou estranha. Ivy disse que teve que ir embora por causa da emergência médica do seu pai, mas então me lembrei que seu pai morreu quando você estava na marinha. Wesley fechou os olhos. Outra mentira se desfazendo. Ela conheceu o pai. Wesley disse cuidadosamente. Mas isso também não faz sentido. Vocês me disseram que ele morreu anos atrás. Enviei flores para o funeral. Sutton estava observando o rosto de Wesley, claramente captando a conversa. Mara, você pode me dizer exatamente o que Ivy disse quando foi embora? Ela recebeu um telefonema por volta das 7h30 da manhã. Não consegui ouvir muita coisa, mas ela parecia muito chateada. Então ela entrou no meu quarto e disse que havia uma emergência familiar, para a qual você ligou e que precisava dela de volta em Los Angeles imediatamente. A que horas o voo dela partia? Essa é a parte estranha. Ela não reservou um voo. Pediu para Jay levá-la a um hotel em Vleia. Disse que ia encontrar alguém que poderia levá-la de volta ao continente mais rápido. Wesley sentiu o estômago embrulhar. Encontrar quem? Ela não disse, mas Wes. Mara fez uma pausa. Tem mais alguma coisa? Eu estava olhando as fotos de ontem e encontrei algo estranho. Que tipo de coisa? Vou te enviar. 1 minuto depois, o telefone de Wesley tocou com uma foto recebida. A imagem mostrava uma locadora de veículos em Kaului. Em primeiro plano, 2 pessoas assinavam papéis em um balcão de aluguel. Uma delas era Ivy. O outro era um homem que Wesley nunca tinha visto antes. Alto, cabelo escuro, roupas que pareciam caras. Ele estava com o braço em volta à cintura de Ivy num gesto nitidamente íntimo. Quando isso foi tirado? Perguntou Wesley. 3 dias atrás, Mara disse, quarta-feira. No dia em que vocês chegaram. Eu estava na locadora pegando meu carro para as tarefas do casamento.
Wesley olhou fixamente para a foto. 3 dias antes, enquanto ele desfazia as malas na casa de Mara, Eve estava com outro homem. Mara, a Eve te contou que ia a algum lugar na quarta-feira. Ela disse que ia me ajudar com os ajustes do vestido, mas claramente era mentira. Sutton agarrou o braço de Wesley e apontou para o celular. Peça para ela te enviar os metadados daquela foto. Mara, você pode me enviar o arquivo original da foto por mensagem. Preciso ver alguns detalhes técnicos. Claro, mas por quê? Explico depois. Quando o arquivo da foto chegou, Sutton imediatamente o carregou para um aplicativo de análise de metadados em seu celular. O carimbo de data, hora confirma que foi tirada na quarta-feira, às 14h47, disse ela. Mas veja só. Há dados de GPS embutidos na foto. Arquivo. As coordenadas indicavam uma foto na locadora Erzin Kaoli. Mas havia mais informações ocultas nos metadados. A foto foi tirada com um iPhone. Sutton continuou. Modelo 14 Pro. Eve tem um Samsung, não tem? Wesley assentiu. Então, quem tirou a foto foi a Mara. Alguém mais estava lá documentando o momento. Wesley estudou a imagem novamente. O homem com Eve parecia confortável, familiar. Este não era o primeiro encontro deles. Sutton. Quanto tempo levaria para planejar algo assim? A fraude bancária, a casa, tudo isso. Meses, talvez mais. Você não acorda simplesmente uma manhã e decide cometer fraude grave. Isso exigia pesquisa, preparação, o estabelecimento de identidades falsas. Wesley olhou para a foto mais uma vez, memorizando o rosto do estranho. Em algum lugar lá fora, este homem estava ajudando sua esposa a destruir tudo que Wesley havia construído. Mas Wesley havia sobrevivido a 3 missões no Afeganistão. Ele havia aprendido paciência, estratégia e como caçar um inimigo que se achava mais esperto do que ele. Eve e seu parceiro cometeram um erro crítico. Eles o subestimaram. A guerra estava apenas começando. Na manhã de segunda-feira, Wesley e Sutton estavam na sala de conferências estéreo do Pacific Trash Bank, diante de uma pilha de documentos de empréstimo que teriam feito Wesley rir se não estivessem destruindo sua vida. Esta é a sua assinatura, Sr. Creed, dizia a agente de crédito Jennifer Martinez, autenticada por Rebecca Thompson na sexta-feira, às 14h15. Wesley estudou a assinatura. Estava boa, boa demais. Eve obviamente havia praticado. Onde isso está autenticado? Perguntou Sutton. Nossa filial investuou. Martinez abriu uma tela de computador. A senhorita Thompson está conosco há 8 anos. Muito respeitável. Gostaríamos de falar com ela, disse Wesley. Martinez fez um telefonema. 5 minutos depois, Rebecca Thompson apareceu na porta da sala de conferências. Ela era de meia-idade, profissional, claramente desconfortável com a situação. Sr. Creed, disse ela, sentando-se. Eu me lembro do senhor de sexta-feira. O senhor parece nervoso com o empréstimo, mas sua identificação conferiu. Como eu era? Thompson franziu a testa. Desculpe. Descreva a pessoa que veio te ver na sexta-feira. Bem, você era. Thompson fez uma pausa, estudando o rosto de Wesley. Na verdade, agora que olho para você, algo parece diferente. Sutton se inclinou para a frente. Diferente como? A pessoa que eu autenticava era mais baixa e a voz era diferente. Mais alta. O rosto de Thompson empalideceu. Meu Deus! Não era você, era? Wesley pegou o celular e mostrou a Thompson a foto do Havaí. É esta a pessoa que você autenticava. Thompson olhou fixamente para a imagem de Eve. Sim. Foi ela quem veio na sexta-feira. Mas ela tinha uma identificação com o seu nome. Identidade falsa, disse Sutton, sombriamente. O que torna isso roubo de identidade, além de fraude. Martinez digitava freneticamente em seu computador. Vou congelar a conta do empréstimo imediatamente. Isso é uma violação de segurança grave. E piora, disse Wesley. Ele puxou uma pasta de extratos bancários que Sutton o ajudara a compilar no fim de semana. Ela limpou nossas economias conjuntas, nossa conta corrente e minha conta empresarial.
Então ela usou meu número de previdência social para solicitar cartões de crédito que eu nunca vi. Thompson balançava a cabeça. A identificação parecia completamente legítima. Carteira de motorista, cartões de crédito, até mesmo uma conta de serviços públicos para verificação de endereço. Falsificações profissionais, observou Sutton. Não se tratava de um esquema improvisado. Wesley abriu outra pasta. Tem mais. Ela entrou com uma papelada na nossa seguradora alegando que eu era abusivo. Ela disse a eles que precisava de acesso emergencial aos nossos bens para sua própria proteção. Martinez pareceu chocado. Ela usou alegações de violência doméstica para justificar transações financeiras. Entre outras coisas, Sutton espalhou documentos adicionais sobre a mesa. Ela abriu uma LLC com seu nome de solteira, Lynn Enterprises. Cada centavo que ela roubou de Wesley foi transferido para a conta dessa empresa. Onde a LLC está registrada? Perguntou Thompson. Delaware. O que torna a jurisdição complicada. Sutton reuniu os papéis. Mas a boa notícia é que agora isso é claramente um crime federal. Múltiplas acusações de fraude eletrônica, roubo de identidade e perjúrio. Wesley sentiu uma satisfação sombria ao ver os funcionários do banco perceberem a extensão dos crimes de Ivey. Cada revelação acrescentava um ano à sua sentença. Qual é o próximo passo? Perguntou ele a Sutton. Vamos chamar o FBI. Naquela tarde, Wesley foi de carro até um café em Venice para encontrar Vince Salgado, seu antigo amigo da Marinha que passou de especialista em explosivos a consultor de segurança cibernética. Se alguém poderia ajudá-lo a rastrear as pegadas digitais de Ivey, era Vince. Vince já estava esperando em uma mesa de canto, com o laptop aberto, parecendo estar ali há horas. Aos 35 anos, ele mantinha a constituição esguia e o olhar aguçado que o tornaram valioso no Afeganistão. Agora eu uso essas mesmas habilidades para caçar hackers corporativos e ladrões digitais, disse Vince, levantando-se para abraçar Wesley. Sutton, me explique o básico. Isso é coisa séria de empreendimento criminoso. O que você descobriu? Vince virou a tela do laptop para Wesley. Sua esposa tem estado ocupada. Veja este rastro de e-mail. A tela mostrava uma linha do tempo da atividade de e-mail de a conta de Ivey nos últimos 6 meses. Wesley reconheceu alguns dos destinatários, bancos, seguradoras, concessionárias de serviços públicos. Mas havia dezenas de e-mails para endereços que ele nunca tinha visto. Quem é HNOX? Perguntou Wesley, apontando para um nome que aparecia com frequência. Essa é a parte interessante. Vince clicou em uma das mensagens. Arlon Knox, de 38 anos, mora em um apartamento em West Hollywood que custa mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Wesley leu os e-mails. Estavam escritos em uma espécie de código, mas o significado era claro. Ivy e Arlon vinham planejando a ruína financeira de Wesley há meses. Escutem isso, disse Vince, lendo uma das mensagens. A viagem para o Havaí veio na hora certa. Dub estará fora do estado quando fizermos as transferências finais. Simples e direto. Ela está planejando isso desde que reservamos as férias. Melhora. Vince abriu outro e-mail. Aqui está Arlon. A papelada da LLC está arquivada. As contas bancárias estão prontas. Assim que você transferir os ativos dele, podemos financiar um empreendimento e desaparecer. Wesley sentiu o maxilar travar. Que empreendimento? Vince abriu um site em seu laptop. Knox Digital Solutions. Supostamente uma startup de tecnologia focada em segurança de blockchain. De acordo com o plano de negócios, eles precisam de $200 mil em financiamento inicial. Meu dinheiro. Seu dinheiro. Vince fechou o laptop. Mas é aqui que fica interessante. Eu investiguei um pouco a história de Arlon Knox. Quer adivinhar quantos negócios de sucesso ele administrou? Nenhum. Jim. Na verdade, ele esteve envolvido em 3 outras startups que faliram em circunstâncias suspeitas. Em cada uma delas, um investidor misteriosamente perdeu suas economias de uma vida inteira pouco antes da empresa falir. Wesley recostou-se na cadeira. Então, esse é o padrão dele. Encontrar alguém com dinheiro, fazer com que invista e depois desaparecer. Só que desta vez,
Ele precisava de uma pessoa de dentro para acessar o dinheiro. Digite seu adorável esposa. Há quanto tempo eles se conhecem? Vice pegou o celular e mostrou a Wesley seu perfil nas redes sociais. O Instagram de Arlan tem 2 anos. Sua esposa começou a aparecer nas fotos há cerca de 18 meses. Wesley olhou fixamente para as imagens. Ivy e Aaron em restaurantes, festas, praias. Sempre tomando cuidado para não demonstrar muito afeto, mas claramente juntos. Ela está planejando me deixar há pelo menos 1 ano e meio. Vice guardou o celular, mas eles cometeram erros, Wesley. Erros digitais. Tudo o que eles fizeram deixa rastros. Que tipo de rastros? Transações bancárias têm endereços IP. Comunicações por e-mail têm metadados. Até mesmo seus documentos falsos tiveram que ser criados em algum lugar. Vice sorriu. Esses dois se acham gênios do crime, mas na verdade são bem desleixados. Wesley sentiu a primeira centelha de esperança que experimentou em dias. Você consegue localizá-los? Eu poderia fazer melhor do que isso. Posso te ajudar a pegá-los em flagrante. 2 dias depois, Wesley estava sentado em uma cafeteria diferente, desta vez em Beverly Hills. Vestindo um terno emprestado e olhando nervosamente para o relógio. À sua frente, Vice monitorava a conversa por um fone de ouvido quase invisível. Exatamente 15 horas. Arlan Knox entrou pela porta. Wesley o reconheceu imediatamente da foto havaiana, mas vê-lo pessoalmente era diferente. Aaron se movia com o tipo de confiança suave que vinha de uma vida inteira de manipulação bem-sucedida. Ele era bonito de um jeito caro. Dentes perfeitos, cabelo cuidadosamente penteado, roupas que provavelmente custavam mais do que a prestação do carro de Wesley. Heidi Kavanagh. Aaron estendeu a mão com um sorriso de treino. Sou eu. Wesley apertou as mãos, notando o aperto firme e o contato visual direto. Técnicas clássicas de vendedor, mas eles passaram horas criando a identidade de Heidi. Vice tinha construído uma formação convincente, um investidor silencioso de Fênix com interesses em startups de tecnologia e uma reputação de discrição. O perfil falso do LinkedIn, o endereço de e-mail falsificado e o registro da empresa Shell eram todos sólidos o suficiente para passar por um exame superficial. Obrigado por se encontrar comigo, continuou Wesley. Seu negócio a proposta me intrigou. Arlan sentou-se na cabine à sua frente. A Knox Digital está posicionada para revolucionar a segurança em blockchain. Estamos falando de um mercado que vale bilhões. Pelos próximos 20 minutos, Arlan fez uma apresentação refinada sobre criptomoedas, carteiras digitais e protocolos de segurança revolucionários. Parecia impressionante até Wesley perceber que Arlan não estava dizendo nada específico. Os requisitos de financiamento pareciam razoáveis, disse Wesley quando Arlan terminou. 200 mil para o desenvolvimento inicial. Exatamente. E estamos muito perto de garantir esse capital. O sorriso de Arlan vacilou ligeiramente. Na verdade, devemos ter os fundos transferidos dentro de uma semana de outro investidor, uma parceria privada. Muito sigilo. Arlan inclinou-se para a frente, conspirador. Digamos que meu parceiro de negócios recentemente adquiriu alguns ativos líquidos. Wesley manteve a expressão neutra. Entendo. O lado bom desse negócio é a estratégia de saída limpa que combinamos. Sem complicações legais complicadas. Sem ex-sócios irritados tentando recuperar o dinheiro deles. Arlan estava se aquecendo voltando ao tema dele agora. Alguns caras nesse ramo deixam muitas pontas soltas. Nós não. Pontas soltas. Você sabe como é, investidores mudam de ideia. Esposas ficam desconfiadas. Parceiros de negócios começam a fazer perguntas desconfortáveis. Aaron deu de ombros. Eliminamos todas essas variáveis. Wesley sentiu o pulso acelerar. Como assim? Bem, veja o ex-marido da minha sócia. O cara provavelmente ainda está juntando os cacos da vida. Aaron riu. Quando ele descobrir o que aconteceu, já teremos ido embora há muito tempo. No fone de ouvido, Wesley podia ouvir Vince respirando pesadamente. Eles estavam gravando tudo. Parece meticuloso. Wesley conseguiu. Você tem que estar nesse ramo. Metade dessas startups de tecnologia falham por causa de drama emocional. Alguém se sente magoado. Alguém chama um advogado. Alguém vai à polícia.
Arlon acenou com desdém. Nós garantimos que nada disso pudesse acontecer. Sua sócia parece engenhosa. Ela é brilhante. Absolutamente brilhante. Passamos meses preparando isso, cobrindo todos os ângulos. A voz de Arlon estava cheia de admiração. Os advogados não podem nos tocar porque, tecnicamente, ela tinha direito à metade dos bens deles de qualquer maneira. Leis de propriedade comunitária, sabe? Wesley não confiava em si mesmo para falar. A maneira casual como Aaron discutiu a destruição da vida de Wesley era quase surreal. Então, quando você acha que estará pronto para seguir em frente? Perguntou Arlon. Em breve. Gostaria de conhecer seu sócio primeiro, para ter uma ideia de toda a equipe. A expressão de Arlan se contraiu. Ela está viajando agora. Investidores europeus são muito sensíveis ao tempo. Claro. Qual é o nome dela? Lynn. Evelyn. Wesley assentiu como se o nome não significasse nada para ele. Bem, Sr. Nock. Isso foi muito informativo. Eles apertaram as mãos novamente e Arlon saiu da cafeteria com a mesma confiança tranquila que trouxera consigo. Wesley esperou 5 minutos antes de sair, onde Vice o esperava em seu carro. Você ouviu tudo isso? Perguntou Wesley, sentando-se no banco do passageiro. Vice ergueu um pequeno gravador. Cada palavra incriminadora. Aquele idiota acabou de confessar conspiração para cometer fraude em vídeo. E agora? Agora descobrimos onde sua esposa está escondida. A ligação veio às 6 horas da manhã de quinta-feira. Wesley acordou sobressaltado no quarto de hóspedes do apartamento de Sutton, onde estava hospedado desde que descobriu sua casa vazia. Sr. Creed, a voz era oficial. Sério. Aqui é a detetive Sarah, do Departamento de Polícia de Los Angeles. Recebemos um relatório de violência doméstica com o seu nome. Wesley sentou-se imediatamente alerta. Que tipo de relatório? Sua esposa entrou com uma ordem de restrição ontem. Ela alega que você a tem ameaçado, fazendo-a temer por sua segurança. Isso é impossível. Não vejo minha esposa há uma semana. De acordo com a papelada, você enviou mensagens de texto ameaçadoras para ela e apareceu no trabalho dela na terça-feira. Wesley pegou o telefone e verificou seu histórico de mensagens. Detetive, eu nunca enviei nenhuma mensagem ameaçadora e não tenho ideia de onde minha esposa trabalha. Você pode vir à delegacia esta manhã. Precisamos resolver isso. 2 horas depois, Wesley estava sentado na sala de interrogatório com o detetive Shui Sutton, revisando os documentos da ordem de restrição. São alegações sérias, disse o detetive Chi. De acordo com este relatório, você tem perseguido sua esposa desde que ela o deixou, ameaçando machucá-la se ela não voltar. Sutton abriu uma contrapasta de documentos. Detetive, a esposa do meu cliente cometeu vários crimes. Fraude bancária, roubo de identidade e agora, aparentemente, perjúrio. Essas são questões distintas. Não, não são. Sutton pegou um laptop. Veja os metadados dessas fotos que ela apresentou como prova. A ordem de restrição incluía várias imagens que supostamente mostravam os danos que Eve alegava que Wesley havia causado à casa deles. Pratos quebrados, buracos nas paredes, móveis virados. Vince analisou essas imagens. Continuou Sutton. Os metadados mostram que elas foram tiradas com o iPhone 14 Pro e carregadas de um endereço IP registrado em nome de Arlon Knox. O detetive Shun franziu a testa. Quem é Arlon Knox? O namorado da minha esposa, disse Wesley, o homem com quem ela está tendo um caso há mais de 1 ano. Sutton clicou na análise de metadados em sua tela. Essas fotos também foram encadernadas. O registro de data e hora diz que eles foram levados na semana passada, mas a data de criação de arquivos real é ontem. Então, ela fabricou evidências. Pior do que isso, Sutton abriu outro arquivo. O endereço IP que enviou essas fotos remonta a um condomínio em West Hollywood. Temos evidências em vídeo de meu cliente estar no Havaí na data dessas fotos supostamente tiradas. O detetive Shu estava fazendo anotações. Agora, essa ordem de restrição pode fazer parte de uma conspiração criminosa maior. Isso é exatamente o que é. Wesley disse que está tentando me pintar como agressor para justificar roubar meu dinheiro. Você pode provar que estava no Havaí.
Wesley mostrou seu telefone, passagens aéreas, recibos de hotel, fotos de registro de data e hora com dados GPS. Eu posso provar que nunca estive em nenhum lugar perto de nossa casa quando essas fotos foram tiradas. O detetive Shu estudou as evidências por vários minutos antes de fechar o arquivo. Sr. Creed, vou recomendar que esta ordem de restrição seja demitida. Mas também vou recomendar que você registre uma reclamação por perjúrio e arquivar um relatório policial falso já planejando. Sutton disse. Eles deixaram a delegacia. Wesley sentiu os pedaços de sua vingança caindo no lugar. Toda mentira disse que Eve adicionou outra acusação ao seu eventual mandado de prisão. Todo documento falso criou mais evidências de premeditação. Ela está em pânico. Sutton observou enquanto caminhavam para o carro dela. Bom, pessoas em pânico cometem erros. Com seu próximo passo, Wesley verificou o telefone. Vincent enviou um texto para ele. Encontrou-os. Você não vai acreditar onde eles estão se escondendo. O escritório de campo do FBI em Los Angeles parecia um lugar onde as carreiras foram morrer. A iluminada fluorescente estéril cheia de móveis institucionais que provavelmente haviam sido comprados durante o governo Reagan. Wesley sentou-se em frente à agente especial Diana Reis, observando-a passar pela espessa pasta de evidências que Sutton havia compilado. Este é um trabalho impressionante, disse o agente Reis finalmente. A maioria das pessoas que são enganadas assim nunca recupera tanta documentação. Minha irmã é advogada, explicou Wesley. E você tem experiência militar. Isso ajuda. Reis fechou a pasta. Sr. Creed, com base no que você me mostrou, sua esposa e seu parceiro cometeram vários crimes federais: fraude eletrônica, roubo de identidade, conspiração, perjúrio. Estamos falando de uma prisão. Reis pegou seu telefone. Em seu arquivo evidências claras de premeditação que elevam significativamente as acusações. Sutton reuniu seus papéis. E a fraude de ordem de restrição? Esse é um caso separado, mas estabelece um padrão de engano que será muito útil no tribunal. Reis levantou-se. Sr. Creed, eu sei que isso é frustrante, mas você fez tudo certo. A evidência que você coletou destruirá a vida dessas pessoas. Quando saí do edifício do FBI, o telefone de Wesley zumbiu com um texto para vice. Emergência. Encontre-me no lugar habitual. Encontrou algo grande. 30 minutos depois, Wesley e Sutton sentaram-se em frente à vice em seu estande de cafeteria regular. Parecia que ele não dormia há dias. Eu tenho rastreado sua atividade digital, disse vice sem preâmbulo. Transferências bancárias, comunicações por e-mail, postagens de mídia social. Tudo. O que você encontrou? Perguntou repentino. Eles estão planejando correr hoje à noite. Vice abriu seu laptop. Veja este tópico de e-mail desta manhã. A tela mostrou uma conversa entre Eve e Aaron. Bilhetes de avião são reservados. Saia à meia-noite. E as contas digitais do Knox. Esvazie-los esta tarde. Transferências de dinheiro para contas de Cayman. Eu tenho certeza sobre o tempo. FBI se move lentamente. Nós iremos embora antes que eles descubram para onde fomos. Wesley sentiu seu estômago cair. Eles sabem sobre a investigação do FBI. Alguém os inclinou. Talvez um contato em um dos bancos. Talvez eles sejam apenas paranoicos. Vice rolou por mais mensagens. Mas aqui está a parte importante. Eles estão se encontrando no LAX hoje à noite às 23 horas. Terminal B. Sutton já estava em seu telefone. Estou chamando o agente Reis. Enquanto Sutton conversava com o FBI, Wesley estudou o tópico de e-mail. Depois de tudo o que Eve fez com ele, ela iria escapar para algum paraíso tropical e viver de seu dinheiro. Há mais, disse Vice em silêncio. Eu encontrei o itinerário de viagem deles. Eles estão voando para a cidade do México e depois se conectam às Ilhas Cayman. Lugar perfeito para desaparecer, Wesley murmurou. Sim, mas aqui está a coisa. Eles têm que passar pela alfândega na cidade do México. Essa é uma janela de 12 horas, onde eles serão rastreáveis. Sutton, termine uma ligação. O agente Reis está mobilizando uma equipe. Eles estarão esperando no LAX. Wesley sentiu uma satisfação fria se estabelecendo em seu peito.
Depois de uma semana se sentindo impotente, ele finalmente assistiria a Eve e fez consequências por suas ações. O que fazemos agora? Ele perguntou. Agora vamos ao aeroporto e os observamos ser presos. Às 22h30, Wesley estava sentado na van de vigilância do agente Reis na garagem da LH, assistindo feeds de vídeo ao vivo do terminal B. 6 agentes do FBI foram posicionados em toda a área de partida, esperando que Eve e Harlan aparecessem. Target One Spotted, veio uma voz pelo rádio. Feminino, cabelos loiros, bagagem rolante. Passando para o balcão de check-in, Wesley assistiu ao granuleiro feed de vídeo quando a Era se aproximou do balcão da companhia aérea. Mesmo a essa distância, ele podia ver a energia nervosa em seus movimentos. Ela continuou checando o telefone, examinando o terminal em busca de ameaças. Alvo 2 malhado, outro agente informou. Homem, cabelos escuros, roupas caras. Juntando-se ao Target One no check-in. Arlon apareceu na tela, beijando Eve na bochecha enquanto eles estavam na fila. Wesley sentiu uma onda de raiva observando-os juntos, mas foi temperado pelo conhecimento de que sua liberdade estava prestes a terminar. Eles estão checando. O agente Reis observou. 2 ingressos para a primeira classe da Cidade do México. Pague pelo meu dinheiro, disse Wesley sombriamente. Não por muito mais tempo. O rádio estalou novamente. Os alvos estão prosseguindo para o ponto de verificação de segurança. Wesley assistiu Eve e Harlan se juntaram à linha da TSA. Eles pareciam qualquer outro casal saindo de férias, relaxado, afetuoso, completamente inconsciente dos agentes federais que o cercavam. Espere, o agente Reis disse de repente. Algo está errado. No feed de vídeo, Eve parou de andar. Ela estava olhando para algo do outro lado do terminal, seu rosto de repente pálido. O que ela está olhando? Wesley perguntou. O agente Reis trocou os ângulos da câmera. Em todo o terminal, 2 policiais uniformes estavam conversando com um funcionário da companhia aérea, fazendo perguntas claramente. Eles nos fizeram, disse o agente Reis, abortando a operação do aeroporto. Mas quando ela pegou seu rádio, Eve tomou uma decisão repentina. Em vez de correr, ela pegou o telefone e fez uma ligação. Dot. O telefone de Wesley tocou que ele olhou para o identificador de chamadas. Eve. O agente Reis assentiu. Responda. Continue falando. Wesley aceitou a ligação. Olá, Eve. Wes. Sua voz estava tensa, mal controlada. Precisamos conversar. Nós. Isso foi longe demais. Eu vejo a polícia no aeroporto. Eu sei que você está tentando me prender. Wesley olhou para o agente Reis, que o está sinalizando para manter a conversa. Onde você está? Wesley perguntou. Em algum lugar seguro. Ouça, podemos resolver isso. Eu posso devolver um pouco do dinheiro. Parte disso. A maior parte disso. Quase tudo isso. A voz de Eve estava ficando desesperada, mas você tem que cancelar o FBI. Isso não precisa destruir nossas vidas. Wesley sentiu um frio calmo se estabelecendo sobre ele. Você já destruiu minha vida. Cometi erros. Eu sei disso. Mas podemos consertar isso. Não, Eve, não podemos. Foi uma longa pausa. Quando Eve falou de novo, sua voz mudou. O desespero se foi, substituído por algo mais difícil, mas sempre se. Pensou que eu era melhor que eu era melhor que eu. Ela disse que é o que é mais difícil. This is the over. Yes, it is. Wesley appendilou que that aged Reis. Did you trace the call? We are working on it, but she's probably using a burner phone. Agent Reis coordinated with Hart through her headset. All units, targets have left the airport. Expand the search to her radio interrupted her. Agent Reis, we have a positive ID on the male target. He is at a hotel in Santa Monica. Check-in e alone. Wesley felt seu pulse que quem Reis reconheceu. Mais difíceis de rastrear 2 alvos separados, mas também mais fáceis de pegá-los cometendo erros. 20 minutos depois, eles estavam estacionados do lado de fora de um hotel boutique em Santa Mônica, observando agentes do FBI cercar o prédio. Aaron facilitou o fato de eles
Ele usou seu nome verdadeiro para fazer o check-in, aparentemente acreditando que ele ainda estava seguro. À custódia de direcionamento veio uma chamada de rádio. Sem resistência, Wesley assistiu através de binóculos como agentes federais escoltar Arlon para fora do hotel em algemas. Mesmo à distância, ele podia ver o choque e o medo no rosto de Arlala. "One down", disse o agente Reis. "Agora encontramos a esposa dela." Mas encontrar Eve seria mais desafiador. Ela aprendeu com o erro de Arlala 6 meses depois. Wesley sentou-se na galeria de um tribunal federal no centro de Los Angeles, vendo Eve e Lindre enfrentar um juiz pela última vez. O julgamento durou 3 semanas. Sutton frequentava todos os dias, fazendo anotações e atualizando Wesley sobre as estratégias legais ambos os lados empregados. A evidência era esmagadora de registros bancários, documentos forjados, registrados conversas, forense digital. A promotoria havia construído um caso hermético. Arlenok se declarou culpado de conspiração e fraude eletrônica em troca de uma sentença reduzida. Ele testemunhou contra Eve por 3 dias detalhando como eles se conheceram, planejaram o esquema e executaram a destruição financeira de Wesley. O réu aumentará. A juíza Margarete Santos disse que Eve estava na mesa de defesa ladeada por seu advogado nomeado pelo tribunal. Ela perdeu peso durante os meses aguardando o julgamento e sua aparência antes perfeita foi substituída por algo frágil e derrotado. "Miss Creed", o juiz Santos continuou, "você foi considerado culpado por todos os aspectos. Roubo de identidade, fraude eletrônica, grand larceny, perjúrio e relatórios policiais falsificando. Esses crimes representam um esforço sistemático e premeditado para destruir a vida de outra pessoa para obter ganho pessoal." Wesley se inclinou para a frente, esperando as palavras que ele estava antecipando há meses. "O tribunal o condena a 8 anos em prisão federal sem possibilidade de paredosos. Além disso, você servirá a 3 anos de liberdade condicional após a sua liberação, durante o qual você será proibido de abrir contas bancárias, solicitar crédito ou se envolver em transações financeiras sem a aprovação prévia de sua condição de liberdade condicional e que ela se destaca." Em Wesley, ele se casou com a inteligência, a determinação, a mente calculadora que a tornará atraente e perigosa. Mas havia algo mais em sua expressão agora: reconhecimento. Ela finalmente entendeu quem tentou destruir. Fora do tribunal, Wesley se encontrou com o agente Reich Sutton pela última vez. "A restituição total levará tempo", explicou o agente Reich. "A maior parte do dinheiro foi recuperada de contas offshore, mas alguns ativos precisarão ser liquidados." "Quanto estou voltando?" Wesley perguntou. "Cerca de 80%. O restante foi gasto em honorários legais, despesas de vida e empreendimentos comerciais fracassados de Arlala. Não era tudo, mas foi o suficiente para começar de novo." "E quanto a Aaron?" Sutton perguntou. 3 anos de segurança mínima. Ele sairá em 18 meses com bom comportamento." A agente Reis fechou seu arquivo. "Sr. Creed, devo dizer que o trabalho que você fez neste caso foi excepcional. A maioria das vítimas desse tipo de fraude nunca vê justiça." Wesley balançou a mão. "Eu tive uma boa ajuda." Enquanto eles se afastavam do tribunal, Sutton a colocou o braço em volta dos ombros do irmão. "E daí agora?" ela perguntou. "Agora eu reconstruo." 1 ano depois, Wesley estava na porta de seu novo apartamento em Manhattan Beach, observando o sol se pôr sobre o Oceano Pacífico. O espaço era menor que sua casa antiga. Mais simples, mas era inteiramente dele. O ano passado foi um processo de reconstrução sistemática. Com o dinheiro da restituição, ele pagou suas dívidas e reconstruiu seu negócio de consultoria. Vários clientes o procuraram especificamente depois de ler sobre seu caso no Los Angeles Times, uma reportagem intitulada "O marido que superou um assalto ao casamento." O artigo pintou como um homem metódico e determinado que se recusou a deixar a traição de sua esposa o definir. Wesley não tinha certeza de que merecia esse nível de louvor, mas a publicidade era boa para os negócios. Seu telefone zumbiu com um texto de Sutton. "Jantar domingo. Estou fazendo essa coisa de massas que você gosta." Wesley sorriu e digitou de volta. "Parece bom." Seu relacionamento com sua irmã ficou mais forte através da aprovação.
Sutton tinha sido dele advogado, seu estrategista e sua âncora quando tudo o mais em sua vida estava desmoronando. Outro texto. Este de Vince. O novo cliente quer contratar nós dois. Caso de espionagem corporativa. Você está interessado? Wesley considera a oferta. Ele descobriu que tinha talento para a investigação, para reunir quebra-cabeças complexos e expor verdades ocultas. As habilidades que ele desenvolveu caçando-a era pode ser valiosa em outros contextos. Envie-me os detalhes, ele respondeu. Quando ele colocou o telefone, Wesley refletiu sobre a estranha jornada que o trouxe aqui. Há um ano, ele era o marido de confiança cuja maior preocupação era pegar um voo de RDI. Agora ele era um homem que entendia os aspectos mais sombrios da natureza humana, que aprendeu a revidar quando alguém tentou destruí-lo. A sinalização do sinalizou que se abriu. Decreto. Ele caminhou até a lata de lixo da cozinha e largou o papel dentro. Então ele se derramou um copo de vinho e entrou em sua varanda para assistir a última luz desaparecer sobre o oceano. Pela primeira vez em 18 meses, Wesley Creed se sentiu completamente livre. Em algum lugar de uma prisão federal no norte da Califórnia, Ivy provavelmente estava deitada em um beliche estreito, olhando para o teto, imaginando como seu plano perfeito havia acontecido tão catastroficamente errado. Wesley esperava que ela tivesse muito tempo para pensar sobre isso. A guerra terminou.